Pronto, bom dia então. Na aula passada havíamos falado, na quarta passada havíamos começado a falar sobre a democracia, se eu não me engano, né? Essa aula nós complementamos o tema com algumas comparações, né, a respeito do regime democrático no mundo, em seu em seu tempo e em seu espaço. O que é em seu tempo e seu espaço, né? É como a democracia ela ela interfere, né, dentro da política de alguns regimes que optaram, né, a essa forma, né. A questão é, né, o quanto a democracia, agora sim, o quanto a democracia ela se faz presente, né, como um regime em sua totalidade, né, em sua compreensão em sua compreensão total. Porque, veja, eu vou já logo de cara e com sola, né, uma gíria, né, entrando de sola, né, quando o jogador né, entra de sola no outro jogador, né, e acaba machucando, derrubando, machucando, né. Então eu vou de sola, né, para machucar já o conceito de democracia no Brasil, tá. Nós não vivemos uma democracia no Brasil de forma alguma, tá. E eu não estou falando isso porque estamos num regime que, de uma certa forma, essa imagem é bem representativa, né, da onde eu estou tirando essa imagem, estou tirando essa imagem da Rede Brasil Atual aqui, ó, o site, tá. Uma matéria específica de política, né, específica de política, que é movimentos e entidades organizam neste fim de semana a virada da democracia. Que democracia? Tem mais de 50 países virtuais vão discutir temas como violência, direitos, meio ambiente, cultura e fake news. E de hoje até domingo, confira a programação. Então, foi aí no mês de setembro esse evento, né? Um evento online, óbvio, pelo fato da pandemia, mas também pelo fato da globalização, pelo fato da tecnologia. Hoje é postar essa possibilidade de se discutir online assuntos como esse que, como eu já deixei claro, que não existe, né? No Brasil, pelo menos. Se a gente pensar, por exemplo, que a nossa democracia ou melhor, a participação do povo dentro de um regime democrático que leva a nós elegermos políticos é uma farsa, né? Por si só, a democracia já deixa de existir. É porque nós não requeremos o nosso direito, nós no sentido de todos os homens como seres humanos, homens e mulheres, claro, mas no sentido disso, como seres humanos, né, nós não buscamos requerer os nossos direitos no sentido de que haja uma igualdade, tá? Eu não estou falando que democracia não existe, porque só existe uma falcatrua vamos colocar assim, de interesse, certo? E de um poder, né, de poucos. Não é só isso. Também, também. O regime democrático também. Ele está mais ligado vamos colocar assim, a uma política que sempre esteve, uma política vigente que sempre esteve relacionado a, a uma, a uma, ao interesse de uma classe social, que é a que comanda o Brasil. Sempre vai, primeiramente, sempre ligado a isso. Segundo, é exatamente quase essa charge aqui, ó, tá? Repita comigo, vivemos numa democracia. Todo mundo repete que vive na democracia e claro que não vive.
Por quê? Porque a partir do momento que você tem o poder, existe um poder que já vem, né, já vem no Brasil, já podemos falar de séculos, pelo menos 5 deles, né? 5 séculos aí, certo? O que que acontece do outro lado, né? Então, se já se fez, né? É, 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 já se criou, já se vem, a ideia ela já vem, né? Ela já vem acontecendo do mundo do Brasil desde que o país é país, desde que o país se torna um país, desde que o país se torna independente, posteriormente se torna uma república. Então, a política dentro do conceito do país sempre esteve ligado a um pequeno grupo, né? Que sempre foi o dono do poder. Existe até um livro do Raimundo II, né, no caso, do Raimundo Faoro, que é um historiador extremamente marxista brasileiro, que ele fala exatamente isso, né? A questão das classes sociais, né? Nós somos, como também é o mundo, em boa parte dele, né? Nós somos um retrospecto, né? De tudo o que acontece, de tudo o que nos guia, né? Nós somos um resultado, vamos colocar assim, já que é previsto ser, já que é previsto ser, já é previsto, nós somos um resultado previsto, né? Não é só no Brasil, né? No Brasil nós temos o nosso direito ele é pouco, conforme vamos colocar assim, o que nos poderia ser mais, o nosso direito é muito pouco com relação ao que nós temos. Nós teríamos muito mais direitos se fôssemos mais participativos. O problema é que nós não fazemos, não acontece isso. Em alguns, nos é dado, deixa eu explicar, nos é dado uma parte do que nos pertence. Nos é dado uma parte do que nos pertence. Nós poderíamos ter muito mais, mas nos é dado uma parte, tá? O que acontece no mundo é assim? Não. Em alguns países também o que é dado é essa parte um pouco mais, essa parte é liberada para alguns países que se chamam de primeiro mundo, tá? Em outros chega quase até chegam a receberem como um todo, né? Ou seja, quase se vive um regime de democracia como deveria se viver, né? Por exemplo, em países europeus como vamos colocar lá a Suécia ou a Suíça, né? Outros ali como a Inglaterra, o Reino Unido ali, quase todo ele, né? Quase chega, mas é ameaçado. É ameaçada por direitos que deveriam valer para tudo, porque nós vivemos num mundo, né, onde, se a gente colocar o princípio de tudo, nós já encontramos uma grande falha nos regimes democráticos como um todo, tá? Que é o princípio da liberdade. O primeiro princípio que nos é dado é o princípio da liberdade. Você é livre para ir e vir. Tá? A primeira coisa, isso já nos é negado a partir do momento que existem fronteiras. Então a coisa começa por aí. Olha, é tanta coisa para se falar sobre isso, é tanta coisa para se acusar, tá? Que com certeza sempre vai faltar tempo, né? Sempre vai faltar tempo e palavras. Mas no Brasil, definitivamente, nós não vivemos isso. Né? Porque os nossos conceitos, eles são falhos para nós mesmos. Porque os nossos conceitos, eles não são passados como deveriam ser. Eles não são aplicados de uma forma como deveriam ser. Eles não correspondem vamos colocar assim, a educação que deveria abarcar, deveria ser a primeira a trabalhar. Veja, nós vivemos num país democrático onde não existe, não se fala em política dentro da escola. Vocês me entendem? Não se fala de política. A primeira coisa que deveria existir
desde o ensino fundamental seria no mínimo o cidadão conhecer o seu direito. Onde que está o seu direito? Onde que está o seu direito? Está onde? Na Constituição. É proibido se falar em. Não é proibido, mas não se fala em Constituição, não se fala dos direitos. Mas não só dos direitos. Quando começou, um tempo atrás, no regime passado, eu estou falando isso de um modo geral, isso aqui, de repente, eu colocando aqui, dá a entender que, de repente, eu sou contra o governo do Bolsonaro. Eu sou contra esse idiota, mas também sou contra o governo do Lula também. Aliás, eu sou contra tudo quanto é tipo de governo que foi corrupto, que roubou, tá? Que enganou. Eu não sou contra só esse cara aí, eu sou contra todos que chegaram, que tomaram o poder, tá? E simplesmente fizeram o que todos fizeram, né? Falcatrua em cima de falcatrua. Esse daí eu sou contra por uma série de questões, dentre elas a própria questão dos indígenas, né? Das comunidades indígenas, do que está se fazendo com a Amazônia, né? E entre outras coisas também, outras coisas que eu também não vejo o caso, que eu tenho todo o direito de falar sobre isso daí, né? Mas também falo do outro também, que passou também, fez o que fez o estardalhaço, falou e fez o quê? Né? Repetiu o que todo mundo repetiu da história. Tá? Talvez até pior. Talvez até pior, porque eu lembro que no governo anterior, a presidenta do Brasil chegou lá em cadeia pública e falou, questionou o valor da filosofia e da sociologia no ensino médio. Ela falou assim: para que serve sociologia e filosofia no ensino médio? O que me admirou mais foi uma pessoa que se diz de esquerda falar sobre isso, que é fruto da sociologia, é fruto da filosofia, principalmente da sociologia. Como uma pessoa que vem de, um, de uma posição política como a dela, né? Uma posição de combate vamos colocar assim, a inimiga direita, combate aos ricos da direita, a classe média, enfim, falando um monte de coisa, um monte de besteira que muitas vezes esses marxistas do Brasil aí são tudo banda de idiota, tá? Para ser protestante, para você protestar contra uma política vigente, para você ser uma pessoa de esquerda, não é você colocar uma boina igual o Che Guevara e sair gritando bobeira. Você tem que conhecer, você tem que ter uma ideia, você tem que conhecer aquilo que você faz, né? Você tem que conhecer no mínimo aquilo que você faz, o mínimo do mínimo do mínimo você conhecer aquilo que você faz. E é coisa que eu não vejo. Né? Então, a democracia do Brasil é falha em todos os sentidos. É todos os sentidos aí, eu estou colocando para vocês aí as questões que são, né? Elas são falhas. São falhas. Né? Por quê? Porque, como eu falei, nós não nos reconhecemos dentro dela. Nós não nos reconhecemos. Quando nós falamos sobre democracia, quando nós nos aproximamos um pouco mais do conceito de democracia, nós pensamos mais em direitos do que deveres também. Hum? Todo mundo se acha no direito de ter o direito. E o dever? Como é que fica? Né? Então, é difícil você entender um país, tá, onde isso aconteça. É difícil e nem tanto. Né? Porque a partir do momento que você olha um país que, né, as suas premissas, né, sempre foram, né, a relação com o poder, né, assim como outros também, mas sempre o que está ligado ao poder está ligado à política, e a política está ligada diretamente vamos colocar assim, a individualidades, né, a particularidades, a coisa não vai funcionar mesmo. E aí isso acontece. O que vocês veem não sei se vocês assistem televisão ainda hoje, né, mas se vocês ligam o aparelho de vocês ao meio-dia, você vai ver um monte de gente ali, cara,
pedindo voto na eleição, né? Em plena época onde o que se engraçado, né, até então até então o assunto, né, era H1N1, né, hã, Covid-19. Parece que acabou, né, porque deixou de falar disso para falar sobre política, né, então vereadores, prefeitos aí a rodo, né, vereadores então é uma coisa de louco, né. Cara, tem gente meu, eu moro em Curitiba, quem vai assistir essa aula que é de fora aí, entendeu, é uma coisa mais complicada do mundo, cara, porque, assim, vocês estão vendo talvez o mesmo que eu esteja vendo, um monte de gente querendo poder, né. A questão é, como eu tenho um certo tempo já, né, como eu conheço a minha cidade, conheço as pessoas, né, muitos desses candidatos são conhecidos meus, cara, muitos. Eu conheço não só Curitiba, eu conheço os bairros de Curitiba, eu trabalhei por muitos anos em vários bairros, inclusive como professor de ensino médio, de ensino fundamental, na rede pública, né. Então, cara, aqui em Curitiba, para você ter uma ideia, tem candidato que é racista. Tem candidato racista sendo buscando se eleger, né, por um partido totalmente contraditório até inclusive. Meu, umas coisas pra dar risada, cara. É claro que o partido talvez nem saiba, porque se soubesse só se fosse muito, mas eu não duvido, né. Porque esse cara tem um certo poderzinho lá, tem uma certa lá, é dono de um lá de um, né, eu não vou entrar em detalhes, porque é capaz de descobrirem ainda aqui, né. Mas tem isso aqui. E aí, aqui todo país, né, você para o espetáculo da eleição, cara. Dinheiro, cara, que dinheiro, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro devia servir, tá, para reparar os danos aí, né, cara, do lastro que foi deixado pela doença, né, servir para mais equipamentos aí dentro dos hospitais, é. Você pensar em política, e esse CPI é isso mesmo, olha aí que nós estamos tendo aí né, como é que posso dizer, um espetáculo à parte, né, no meio de uma crise social, né, causada principalmente pela pandemia que aconteceu recentemente, que aconteceu não, que está acontecendo, eu subestimei a mim mesmo, porque um tempo atrás eu estava pensando aí, né, eu fiz um trabalho aqui na comunidade aqui, né, sobre a Covid-19, tá, e no feedback que eu dei desse trabalho sobre a Covid-19, recentemente eu falei sobre, né, o problema ainda da Covid-19, como Covid, como vírus, né. Então olha só que loucura, gente, nós estamos na entrando, nós não saímos da primeira ainda, vamos e logo entraremos na segunda onda da Covid-19, que já acontece na Europa, né, ressurgiu ali no norte da Espanha, e como é um vírus mutante, ele está mais forte, então está derrubando gente de tudo, né, de tudo quanto é jeito de volta, então está voltando isso. E isso vai chegar ao Brasil, vai chegar numa época aonde tem de se preocupar, porque veja, vai chegar numa época de verão, né, então a disseminação pode ser maior, vai chegar numa época de férias e vai chegar numa época de festas.
Então eu subestimei, eu pensei assim, não, eu fiquei com medo, né, porque nós vamos entrar em Natal, vamos entrar em Ano Novo, nós vamos entrar no Carnaval. Ah, não pode, né? No Carnaval tem que acontecer, porque senão todo mundo morre, né? Eu subestimei isso tudo porque eu não havia pensado na política, e antes mesmo disso tudo tá aí, ó, estava bem na minha cara, eu subestimei, esqueci de falar sobre isso. Vai haver, então, a política, né, cara? Como vai haver política? Um monte de coisa. Cara, meu Deus do céu, não consigo entender isso, cara. Não consigo entender, sinceramente. Vocês têm, então, na apostila de vocês têm lá um texto complementar do que é democracia. Então, você tem a democracia no Brasil, democracia social, democracia ateniense, democracia racial, democracia direta e representativa. Então, vou fazer. Nem vai dar tempo, né? Mas então você tem todo ali um entendimento a respeito do que é democracia. No Brasil, quero só ler aqui, quero ver o que diz aqui do Brasil. Aqui, ó. A democracia no Brasil sofreu ao longo dos tempos vários ataques, né? Inclusive quando ela surgiu, e foi instituída ou fortalecida em diversas ocasiões. Existiram duas forças de democratização, uma em 45 e outra em 85. Ok? A ditadura militar foi uma das maiores afrontas à democracia e a consciência democrática foi um forte elemento de oposição à ditadura. Mas que consciência democrática que foi um forte elemento da ditadura? Aí nós entramos num ponto bastante peculiar, né? Quando você fala um movimento contra a ditadura militar. Não precisa nem falar que eu sou contra a ditadura militar. Não precisa nem falar. Se estou falando de democracia, se estou falando sobre questões de regimes democráticos, obviamente que eu não seria a favor disso aqui, cara. Mas nunca, né? Mas a questão é, quem era contra? Que consciência democrática era contra? Será que foi a mesma consciência democrática que se manifestou posteriormente? Hum? Se for aquela, eu também não vi democracia nenhuma, né? Ah, mas os direitos, que direitos, né? O que se estabeleceu na democracia, pós-democracia, vamos colocar 1978, não nas diretas já que é 85, 88, quando foi revista a nossa Constituição, foi mexida na nossa Constituição, e o que se colocou ali, né, foi de uma certa forma, né, foi o superego, tá, de um regime que assume. Temos que mudar e vamos mudar de um ponto daqui para frente. Tipo, da noite para o dia, como sempre acontece no país. Mudanças repentinas, tá? que vão que vão causar, né, vamos colocar assim, mais um conflito, mais uma separação do que uma aproximação. Disso nós vamos entrar nas próximas aulas. Quem sabe, vamos ver o que nós temos aqui. Sim, nós temos a banalização do mal. Isso é interessante pela Hannah Arendt, que é uma figuraça. Essa Hannah Arendt é fantástica em suas falas, né, cara? É radical no sentido do pensamento filosófico, né? Como sempre, né, a Alemanha ali sempre desponta, né, em todos os sentidos, em todas as mudanças ali do nosso. Parece que o nosso Ocidente vive da mudança né, dali quando aparece dali daquela região ali do norte ali, né, cara, principalmente ali da Alemanha ali, né, na Germânia. Claro que tem coisas ruins como isso aqui, né? Mas tem muita coisa bacana, né? Pensamento filosófico, pensamento social, pensamento sociológico, o pensamento histórico, né? O pensamento teológico é muito bacana. Aquela região da Alemanha ali, ela sempre nos surpreende, né? E ela traz, geralmente, as mudanças são bastante significativas quando provém dali.
Tá legal? Então, nós vamos dar continuidade a isso. Vocês têm, então, uma apostila lá com bastante coisa para vocês lerem e questionarem, pensarem, né? Sugerirem também nas aulas aqui, mas principalmente, né? É, enriquecer, né? Buscar enriquecer, conhecer, né? O conhecimento, claro, né? Buscar enriquecer o conhecimento através né, do senso crítico ali, né? Através da ideia do senso. Tem muita coisa para se falar. Eu só dei na verdade, fui mais contundente aqui, né? No sentido de próprio manifesto da ideia do que é democracia, do que possa parecer ser, tá? Mas a gente vai dar continuidade com isso nas próximas aulas aí, tá legal? Então, deixa eu desligar a gravação. Tenha um bom dia para